Você já parou para pensar como as dificuldades podem, na verdade, trabalhar ao nosso favor? Nesse vídeo a gente vai conversar um pouco sobre como até as situações mais desafiadoras podem ter um propósito maior, baseado no texto de Romanos 8, verso 28, e como Deus usa os nossos fracassos e até sofrimentos para nos moldar e nos aproximar dele. Então, se você tem curiosidade, já estudou esse texto, porque de fato parece muito contraditório, antes da gente começar, não esqueça do seu like, da sua inscrição, que é muito importante, e também ativar as notificações aqui embaixo no sininho para você não perder conteúdo aqui no canal. Certo, pessoal? Então, roda a vinheta e vamos pro vídeo. Romanos 8, verso 28 é um versículo que tem consolado e fortalecido cristãos ao longo dos séculos. E eu quero ler com você, na íntegra, o que diz o texto. Veja só, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas o que realmente significa essa promessa? Como que a gente pode confiar nela quando a gente enfrenta dificuldades, perdas e desafios? Para compreender plenamente essa verdade, vamos analisar o contexto em que Paulo escreveu essas palavras. A carta aos Romanos ela foi escrita para uma comunidade cristã que enfrentava grandes desafios. Os cristãos daquela época sofriam perseguições, eram marginalizados e muitas vezes tinham que escolher entre a sua fé e a sua segurança. Em meio dessa realidade, Paulo escreve uma carta profunda sobre a soberania de Deus e a justificação pela fé e a esperança que temos em Cristo. E o verso 28, ele faz parte de um capítulo que fala sobre a obra do Espírito Santo em nossas vidas e a esperança da glória futura. Nos versos anteriores, por exemplo, Paulo menciona que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ajudando-nos em todas as nossas fraquezas. Isso mostra que mesmo quando não sabemos como orar ou o que pedir, Deus já está agindo em nosso favor. E é nesse contexto que Paulo afirma que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só que uma das primeiras questões que surge ao ler esse verso é o seguinte: o que seria o todas as coisas? A resposta é clara: todas as circunstâncias da vida, sejam elas boas, e agora entenda o seguinte, ruins também. Isso inclui bênçãos, conquistas, alegrias, só que também dificuldades, tristezas, perdas e sofrimentos. Deus não desperdiça nenhuma experiência do ser humano. Ele é capaz de usar até mesmo aquilo que parece negativo para cumprir seu propósito. Só que é importante entender que o verso não diz que tudo o que acontece é bom em si mesmo. O pecado e o mal existem no mundo e muitas situações dolorosas não são boas em sua essência. A doença, a morte, a injustiça e as tragédias não são coisas boas, isso é óbvio. Só que Deus ele pode transformar essas situações e usá-las para um propósito maior. Um exemplo bíblico claro disso é a história de José. Ele foi vendido como escravo por seus próprios irmãos, foi injustamente acusado e preso no Egito. E durante anos parecia que a sua vida era apenas uma sequência de desgraças, mas no final Deus usou essa jornada para colocá-lo numa posição de poder, onde ele pôde salvar a sua família e muitas outras pessoas da fome. Interessante que quando José finalmente se reencontrou com seus irmãos, lá em Gênesis 45, os versos 5 a 8, ele atribui tudo o que aconteceu como bênção, porque Deus preservou a vida dele através daquilo. E mais, lá no capítulo 50, o verso 20, ele declarou: vós bem tentaste contra mim, porém Deus o tornou em bem. Outro exemplo é o de Jó. Ele era um homem justo, honesto, temente a Deus, mas perdeu tudo. Filhos, bens, saúde. Seus amigos tentaram encontrar explicações sugerindo que ele deveria ter cometido algum pecado para merecer tanto sofrimento. O interessante é que a resposta de Deus foi diferente. Ele não explicou o motivo do sofrimento de Jó, mas o levou a confiar na soberania divina. No final, Jó compreendeu que Deus estava acima de sua compreensão e declarou: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. O maior exemplo, no entanto, é o próprio Cristo. Seus discípulos não entendiam o porquê ele precisaria sofrer e morrer. Aos olhos humanos, a sua crucificação parecia uma derrota, mas Deus estava realizando através daquele sacrifício o plano supremo de redenção da humanidade. O que parecia o fim era, na verdade, o começo da vitória sobre o pecado e a morte. E essa verdade nos ensina que nem sempre veremos o propósito de Deus imediatamente. Às vezes podemos demorar anos para perceber como uma situação difícil cooperou para o nosso bem. Outras vezes, talvez nunca entendamos completamente nessa vida. Mas a promessa de Romanos 8, 28 nos convida a confiar, mesmo quando não vemos a resposta. Outro ponto fundamental é que essa promessa ela não se aplica a todas as pessoas indiscriminadamente, mas àqueles que amam a Deus e são chamados segundo seu propósito. Isso significa que nem tudo que acontece na vida de alguém será automaticamente para o bem. E para que essa promessa se cumpra, é necessário estar alinhado com Deus, vivendo de acordo com o seu chamado e seu propósito. Muitas vezes a gente quer que Deus trabalhe
trabalha em nosso favor sem que a gente esteja disposto a seguir os seus caminhos. Só que o bem supremo que Deus deseja para nós não é simplesmente o nosso conforto ou bem-estar momentâneo, mas a nossa transformação à imagem de Cristo. Nos versos seguintes ao verso 28, Paulo explica que Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho. Isso significa que todas as experiências da vida, sejam elas boas ou ruins, são usadas para moldar nosso caráter e nos aproximar mais de Cristo. É claro que no meio do sofrimento, confiar nessa promessa não é nada fácil. Quando a gente enfrenta uma perda, uma traição, uma enfermidade ou um fracasso, a nossa tendência natural é questionar, duvidar e nos desesperar. No entanto, a fé nos convida a olhar além das circunstâncias e descansar na certeza de que Deus está no controle. Mesmo no sofrimento, Ele está conosco. Um exemplo claro disso é novamente na vida de José. Em Gênesis 39, verso 23, enquanto ele estava preso, diz que o Senhor era com ele e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Pessoal, a gente tem que entender o seguinte, que o livre-arbítrio também é dado aos ímpios, aqueles que fazem mal. Se aqueles que fazem mal não fazem porque Deus o impede, deixa de ser livre-arbítrio. Só que o que eu gostaria que ficasse em nossa mente é que Deus é especialista em transformar maldição em bênção. Mesmo na dificuldade de José, Deus estava atuando na vida dele. E hoje não é diferente. Ele continua atuando na sua e na minha vida. Ele vê além do que podemos ver e sabe exatamente como transformar cada situação para o nosso bem. O convite de Romanos 8:28 é para uma fé inabalável, uma confiança que não depende apenas das circunstâncias. É um chamado para crer que, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, Deus está trabalhando atrás dos bastidores. Não somos chamados a ter todas as respostas, mas confiar naquele que tem. Se a gente olhar para trás, nós vamos perceber que muitas das situações que nos fizeram sofrer no passado contribuíram para o nosso crescimento e amadurecimento. Quantas vezes um fracasso nos levou a buscar novas oportunidades, por exemplo? Quantas vezes um momento de dor nos aproximou mais de Deus? O tempo muitas vezes nos ajuda a ver como Deus usou cada detalhe para o nosso bem. Só que há coisas que a gente só vai entender na eternidade, infelizmente. Paulo escreve em 1 Coríntios 13, verso 12, que agora vemos como um espelho obscuro, só que então veremos face a face. Isso significa que nessa vida a nossa visão ela é limitada, mas um dia veremos tudo mais com clareza. Enquanto isso, nós somos chamados a viver pela fé e não só pelo que nós vemos. A promessa de Romanos 8:28 não significa que não enfrentaremos problemas. Pelo contrário, Jesus nos alertou que teríamos aflições nesse mundo. Isso está em João 16:33. Mas ele também nos garantiu que venceu o mundo. Isso nos dá a certeza de que, independentemente das dificuldades que nós enfrentamos, nós estamos seguros nas mãos de Deus. Portanto, a grande questão é a seguinte: nós vamos confiar em Deus mesmo quando não entendemos tudo? Acreditamos que Ele está agindo para o nosso bem mesmo quando tudo parece o contrário? Nossa resposta a essa promessa deve ser uma entrega total à vontade de Deus, reconhecendo que Ele é bom e que seu propósito é perfeito. Se vivemos com essa confiança, a gente pode enfrentar os desafios da vida com uma nova perspectiva. A gente vai saber que cada experiência tem um propósito e que Deus está sempre trabalhando em nosso favor. A gente pode não entender tudo agora, mas podemos descansar na certeza de que aquele que começou a boa obra, em nós há de completá-la. Isso está em Filipenses 1:6. Romanos 8:28 não é apenas uma promessa de esperança, mas um convite para uma fé profunda e transformadora, que a gente possa viver com essa certeza, confiando que todas as coisas de fato cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo seu propósito. E se você de fato confia nessa promessa, deixa aqui embaixo nos comentários a frase "Eu confio". E se você quiser, também deixa o seu pedido de oração. Eu tenho prazer em ver os comentários e estar orando por você. Não é um tema fácil de se falar, pois a maioria de nós temos alguma aflição em nossos corações. E novamente peço que você não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. E lembre-se, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Que Deus os abençoe.